Bom dia, irmãos. Louvamos ao nosso Deus pelo privilégio e a bênção de mais um dia. Agradecemos ao nosso Deus pelo carinho de conceder-nos o privilégio de continuarmos exercendo o seu propósito em nossas vidas. Eu tenho sempre dito aos irmãos que, enquanto há propósito de Deus, há a proposta da nossa existência. Se nós vivemos para realizar na vida os propósitos de Deus, é assim que funciona. Então, quando termina, há outro propósito eterno, de gozo pleno na presença do Senhor. Então, cada dia é um dia de agradecermos ao Senhor, porque Ele não só renova a sua misericórdia em direção a nós, mas Ele sinaliza que ainda tem propósito nas nossas vidas. Não importa quanto tempo de vida você tem, não importa a sua experiência existencial, mas se você está vivo, há propósito no coração de Deus para você hoje. E a sua preocupação deve ser detectarmos, enquanto vamos indo, quais são esses propósitos do Senhor. Então, essa é a grande responsabilidade da vida. Claro que há os enfrentamentos, eles chegam, as dificuldades, as lutas, mas ainda assim fazem parte do propósito de Deus. Não há nada que vamos vivenciar hoje que foge ao propósito de Deus para mim e para você. Então, qualquer que seja a experiência, qualquer que seja o enfrentamento, Deus tem algo dentro disto que tem a ver com o propósito dele para a minha e para a sua vida. Essa compreensão e a concepção disso dá a gente uma leveza na vida. Quando a dor chega, você faz coro com o salmista, aliás, com o himnólogo, que não há dor que não tenha divino fim. E faz coro com o salmista quando diz: foi-me bom ter passado pela aflição, ou pelas aflições. Então, a experiência desses servos do Senhor registradas na palavra do Senhor é para dar a mim e a você o norte existencial. Então, Deus tem um propósito. Quando eu acordo, descubro que estou vivo, logo conscientizo-me do propósito de Deus. Propósito de Deus comigo mesmo, propósito de Deus fora de mim, propósito de Deus na vida de outro, com quem vou me cruzar, propósito de Deus, algo que ele ainda vai demorar. Então, tudo na vida passa por esse propósito de Deus. Por isso que eu tenho todos os dias agradecido a Deus pelo privilégio, porque quando terminar esse propósito de Deus aqui, com certeza vai terminar o seu tempo. E aí passaremos para uma dimensão onde vamos usufruir plenamente daquilo que Deus preparou para aqueles que são dele. Então aí muda toda a realidade, aí nós teremos uma eternidade completa, sem fim, para passarmos na presença do Senhor. E alguém estava dizendo ontem, será que lá nós vamos viajar? Que a pessoa gosta muito de viajar. Eu disse, todos os prazeres aqui serão nada diante dos prazeres de lá. Deus nos fez de uma maneira tão especial, irmãos, que nós fomos criados para substituirmos coisas boas por coisas boas. Coisas boas por coisas boas.
Se você tem hoje uma coisa muito boa, você não vai lembrar da coisa boa que você teve ontem. Eu tenho certeza que todos nós que aqui estamos moramos em casas melhores do que morávamos quando éramos crianças. Era bom, era. Eu lembro da minha mãe agradecer todos os dias pela nossa casa. Agradecer todos os dias pelo que nós tínhamos. Mas hoje nós estamos melhores. E como estamos adaptados ao bom de hoje? Então, na eternidade vai ser da mesma maneira, numa dimensão muito indizível. Deus vai dar-nos algo que, como o próprio enólogo diz, metade ainda não foi dito. Metade ainda não penetrou no ouvido humano. Vocês imaginam se isso é parte da metade, porque nós não sabemos toda a metade? Então imagine a outra metade, que é cuidada por Ele, que não tem intervenção nenhuma, de nada. Ele é o gerente absoluto da outra realidade. Então vai ser bem melhor. Então cumpra aqui o seu papel e pense nas coisas lá do céu. Faça tudo que Deus tem para você fazer aqui com alegria, enfrente os enfrentamentos que têm que ser enfrentados com um coração rendido à soberania, ao cuidado, ao controle de Deus. Mas não perca a perspectiva da eternidade. Porque aqui vai terminar, mas lá não. Nunca mais. Lá não vai terminar. E lá, irmãos, é a resultante do aqui e agora. Para chegarmos lá, essa experiência é de uma realidade indispensável. O que eu e você estão vivendo hoje é o caminho para chegarmos lá. Não tem como chegar lá sem passar por aqui. Não tem como. E passar pelo caminho que nós estamos passando. Por isso, irmãos, que esse texto que nós estamos estudando é um texto que traz ao meu coração muito temor e tremor, porque, primeiro, por ser um texto de várias interpretações, mas é um texto que fala do final da caminhada de um homem que poderia ter sido uma bênção. E eu e vocês, Deus tem nos presenteado com dons, tem nos dado presentes como filhos amados, e às vezes nós temos desperdiçado isso. Às vezes nós temos persistido em caminhos que não agradam o coração do Senhor. Eu não estou até falando de alguns tropeços, algumas cogitações, algumas inclinações. Eu estou falando de persistência. Porque o coração penitente Deus recebe. A confissão é um caminho aberto para a caminhada com Deus. A busca de Deus em qualquer momento é um caminho aberto para qualquer pessoa, para qualquer pecador, para qualquer pecado. Mas a persistência na transgressão é que danifica e leva-nos à miséria e ao desespero. A transgressão persistente termina
infalivelmente na miséria e no desespero. Não tem outro caminho. Todos que persistirem na transgressão contra o Senhor vão serem mais miseráveis e mais desesperados do que já são. Infalivelmente, esse é o resultado. Então, Saul teve esse privilégio. E todas as vezes, hoje voltou à minha memória de novo a mesma coisa. E eu tentei buscar, mas a minha memória não buscou todos os textos. Mas eu não achei nenhum momento, enquanto Samuel estava vivo, Saul sair do palácio atrás dele para pedir conselho. Eu não achei, não sei os irmãos que têm a memória. Eu tentei hoje que me ocorreu isso de manhã, eu falei, deixa eu dar uma procurada. Procurei, peguei um léxico, tentei achar, mas não achei uma vez. Pode até que tenha, eu não tenha encontrado. Mas até o momento eu não vi uma vez Saul chamar os seus guardas e pedi-los para acompanhá-lo até a casa de Samuel para um tete-a-tete de algo que estava incomodando seu coração. Mas agora ele entra em desespero, dentro daquela primícia de que a transgressão persistente termina infalivelmente em miséria e desespero. Agora ele quer ouvir Samuel. E aqui tem algo tão especial, irmãos. Quantas pessoas especiais Deus tem colocado nas nossas vidas. Que nós não nos movemos em direção a eles, às vezes, só para conversar. Só para ouvi-lo. Só para deixar ele fluir, falar aquilo que vier no seu coração. E aí você leva para casa como o prato espiritual do dia. Quantas vezes Saul perdeu a oportunidade de chamar Samuel para um cafezinho à tarde? Quantas vezes? Saul poderia ter dito, chama Samuel para um cafezinho hoje à tarde. Deixa eu estar perto dele, só estar perto dele. Um cafezinho rápido. Eu não tenho tempo, Saul. Eu tenho um compromisso lá na tribo tal. Então, mas olha, passa por aqui. Eu vou mandar buscar você. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Saul não teve essa disposição de dilatar o seu coração em direção a Samuel. Agora ele morre. Deus cala-se, ele não tem como consultar os sacerdotes, ele não tem como consultar os profetas, e Deus brinda o seu caminho em direção a ele. E como a palavra diz que um abismo arrasta outro abismo, ele vai atrás de um médium, ele vai procurar alguém que pudesse falar com os mortos. E eu acho interessante, irmãos, como que hoje o ocultismo tornou-se um mercado. É um mercado de Hollywood, é um mercado de coisas exóticas. O ocultismo, ele passou a ser um grande nicho de mercado. Nós hoje temos mortos voltando, nós temos filmes a lá o Ghost, desencarna, fala, encarna, possui. Então essa cultura dessa realidade dos mortos, ela é muito difundida hoje
na nossa sociedade. Até porque há teorias que tem grupos fortes que trabalham esta possibilidade, este caminho. E aí rende dinheiro, rende adeptos, rende ideologias, rende teorias. Então, e muitas pessoas usam esse texto para respaldar essa arte mediúnica, de que há sim a possibilidade de se falar com os mortos. Eu quero fazer o seguinte com os irmãos, para que eu possa ser honesto comigo mesmo e com os irmãos que estudaram esse texto muito antes de mim e que tiveram as suas posições com relação à interpretação desse texto. Eu quero fazer o seguinte, eu quero colocar as duas posições da interpretação desse texto e depois eu vou dar a minha posição. Alguém perguntou para mim assim, pastor, o senhor é pré-milenista ou o senhor é pós-milenista? Essas perguntas assim que, graças a Deus, eu não tenho muita... Eu não me preocupo muito com periferia. Isso tem me ajudado muito na minha vida pessoal e pastoral. O meu coração sempre foi para o essencial. Sempre para o essencial. Eu nunca me preocupei se tivesse qualquer coisa para acompanhar o arroz e o feijão. Eu sempre me preocupei que tivesse arroz e feijão. Aí poderia ser um bife, torresmo, ou uma saladinha de couve, ou um molho de limão com um caldinho de feijão e um pouquinho de pimenta para pôr sobre o arroz. Para mim, feijão e arroz eram importantes. E tendo aquilo, eu não me desesperava por mais nada. Então, a minha realidade histórica foi construída em cima disso. E isso me ajuda muito hoje, nas minhas leituras da vida, na minha realidade ministerial e cristã. Então, quando me faz a pergunta se eu sou pré-milenista, pós-milenista ou amilenista, a minha resposta é a seguinte, eu sou pré-apó. Aí ele diz, como assim? Não, eu acho que algumas coisas são evidentes do pré-milenismo, outras são evidentes do amilenismo e outras são evidentes do pós-milenismo. Contudo, nem eu nem você vai determinar como é que vai ser a coisa. Por mais que discutamos, por mais que a gente calorosamente provemos conhecimento teológico na área da escatologia, não vai mudar nada daquilo que Deus já traçou para acontecer na sua volta. Há coisas muito mais importantes do que eu saber quando ele vai vir, como ele vai vir, e se todo mundo precisa de ouvir o Evangelho, e como deve ouvir, basta. Ele vai voltar, eu creio nisto. Se eu estiver vivo, serei transformado. Se eu estiver morto, serei ressuscitado em um corpo incorruptível. Eu vou estar lá. Isso é o essencial. Quando eu leio o texto, as pessoas brigam e até tem divisões de igrejas que trabalham isto com relação ao batismo, é a mesma coisa. As pessoas brigam pelo tipo de batismo. Muita água, água despejada, água aspergida. Então,
eu batizaria de qualquer das maneiras. Se eu chegar na igreja episcopal, a pessoa que estiver liderando, disser, tem um pastor aqui, nós não temos pastores, o senhor poderia batizar aqui por efusão? Claro, meu irmão, não tem nenhum problema. Vou pegar o jarrinho, despejar na cabeça do menininho e vou batizá-lo. Se eu chegar numa igreja que tem um batistério lá na frente, dizer, o pastor Ezequiel está aqui, eu queria convidá-lo para participar do batismo conosco. Vou entrar na água e vou batizar tantos quantos passarem pela minha mão, mergulhando na água. Mas como eu sou presbiteriano, então eu frequento mais a igreja presbiteriana. Então eu também, se tiver em qualquer lugar, alguém diz, tem um menininho aqui para batizar, e precisa se batizar hoje, os pais vão viajar, o senhor batiza, pastor? Claro que eu batizo, vou lá e batizo em nome do Pai, do Filho, e ele vai embora. Por que é que eu creio nisso? Porque isso é fácil de interpretação. Que não é muita ou pouca água que vai resolver. Marcos já definiu isso de uma maneira clara. Diz assim, aquele que crer e for batizado será salvo. Mas aquele que não crer será condenado. Então, qual que é o essencial para ser salvo e ser condenado? Crer. 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 Qualquer intérprete da palavra de Deus, qualquer exegeta, vai dizer isso. Então é fácil a interpretação. Mas o texto que está diante de nós não é fácil a interpretação. Então, eu preciso, assim como eu fiz no início, dando a base para os irmãos com relação ao posicionamento de Deus quanto à mediunidade, quanto a feiticeiros, quanto a adivinhadores, quanto a agoureiros, quanto a... Eu deixei claríssimo e repeti domingo passado. Para que a gente pudesse ter uma base. Agora, o que vai seguir, nós temos figuras imponentes na teologia mundial que têm um determinado posicionamento. Do mesmo lado, nós temos figuras imponentes na teologia mundial que tem a outra interpretação. Então, vou dizer uma coisa para os irmãos. Qualquer que for o que você achar que aconteceu nesse texto, não vai fazer nenhuma diferença. O que vai acontecer é que há um cerne dentro desta realidade que eu não posso perder. Se eu achar que foi Samuel, ou se eu achar que não foi Samuel que apareceu. E isso nós vamos fazer no final. Essa linha que eu quero que os irmãos percebam nisso, que para mim é exatamente o motivo pelo qual isto está aqui. Deus não, através do Espírito Santo, não escreveu isso aqui para botar os pregadores numa sinuca. Eu acho que muitas vezes a gente acha que Deus está brincando com a gente. Coloca cada coisa na sua Bíblia, na sua palavra, para a gente ficar tentando adivinhar o que ele queria dizer. Mas segundo a hermenêutica, há realidades na palavra de Deus que anda, permeia, que está embutido naquilo que está acontecendo. Então, para mim, independentemente de você disser assim, olha, eu concordo que foi Samuel. Eu discordo, não foi Samuel. Para mim, é igualzinho muita água e pouca água. Porque o que está ali, implícito, colocado aqui dentro, tem muito mais valor para a minha vida e para a sua,
do que ter esse posicionamento se foi ou não foi Samuel. Pode dizer, minha irmã, desculpa aí, porque se eu não completasse aqui, eu não conseguiria voltar atrás. Pode dizer, minha irmã. Tá. 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 Eu não ficaria lá. Eu não ficaria lá. Eu ia procurar uma que não precisava me batizar de novo. Da mesma maneira que a igreja presbiteriana faz. Da mesma coisa. Eu não preciso ser batizado de novo. A menos que a igreja que eu frequentava não fosse uma igreja fiel à palavra de Deus e que amasse a Jesus Cristo como único Senhor Salvador e que a Bíblia não fosse a única infalível regra de fé e prática. Fosse uma empresa que alguém abrisse e em nome de Deus ganhasse dinheiro. Aí precisa ser batizado de novo, porque o batismo foi feito por alguém que não detinha autoridade espiritual para o fazer. E a autoridade espiritual, ela é dada, irmãos, por outros homens espirituais. A autoridade espiritual não é auto-dada. Eu não sou pastor porque um dia eu pensei que deveria ser pastor e saí por aí pregando. Eu sou pastor porque outros homens espirituais puseram a mão sobre a minha cabeça e me ordenou a pastor. É assim que funciona no Novo Testamento. É assim que funciona. Alguém com autoridade espiritual transfere, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a ordenação sobre a minha cabeça. Então, quando isso não acontece, então há um questionamento com relação ao batismo. Eu não ficaria. Não ficaria mesmo. Eu tenho medo de doença comunitária, irmãos. Pode olhar, tem um punhado de gente com virose que participaram do dia 1º lá no encontro de famílias no Bet Shalom. Então, uns falam, é a água, outros falam, é tal, não, é a garapa. Outros falam, não, é isso, não, é aquilo outro. Tem muita gente que não tomou água, que está passando mal. Tem muita gente que não tomou garapa, está passando mal. E a água é filtrada. Se você tomou água que não foi filtrada, não é problema de quem está lá. Mas a água é filtrada, com filtro passado pelo Inmetro, então não tem nenhum problema. Analisada. Então, quando começa todo mundo a adoecer, então você tem que sair de perto, porque vai adoecer todo mundo. Né? Então você não pode descontamina. Então quando você começa a ser radical, sectarista, ou então do outro lado liberal demais. Né? Mas vamos lá. Eu vou primeiro, irmãos, trabalhar a questão de que das dificuldades que nós temos no texto de dizermos que não houve uma intervenção divina. Eu vou começar por esse lado. Porque o outro lado é muito mais fácil. Se eu falar que não foi Samuel, eu tenho alguns argumentos para dizer que não foi e termino a aula em 10 minutos. É mais fácil. Agora, se eu falar para vocês que houve uma intervenção divina nesse negócio, com um propósito divino, aí se torna mais difícil a interpretação. Aí eu vou gastar um tempinho com os irmãos, talvez até o final da aula. Então eu quero começar com isso, para que a gente possa pensar sobre isso. Aí depois vou falar da outra também. E aí depois vou falar para vocês o que é que
o que é que o meu coração pende? Até porque é pender mesmo. É assim, dimensionar como é que eu vejo como sacerdote, como é que eu vejo como intérprete da palavra de Deus, como é que eu consigo enxergar dentro de um contexto da Bíblia toda isso que está acontecendo aqui. Então aí eu vou dizer para os irmãos que vai ser a terceira posição. Eu quero deixar vocês pensar, por isso que só vou falar uma hoje. Para vocês ir para casa, ler o texto um punhado de vez, então aí, e voltar aqui para a gente conversar de novo. Quem já leu esse texto durante a semana, ou durante esse período que nós estamos conversando sobre isso? 2 pessoas, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Samuel 28. 1 Samuel. Nós já estamos aqui um tempão, né, irmãos? Então vamos lá. Onde nós paramos? Nós paramos onde Samuel aproxima-se da mulher disfarçado de noite. Saul aproxima-se da mulher disfarçado de noite, acompanhado com as pessoas que estavam com ele, com seus guardas confidenciais, porque para fazer um negócio desse, isso é cargo de confiança, quando você faz parte de um negócio errado, e aí você é conivente com o que a outra pessoa está fazendo, então, até certo ponto, essas pessoas têm que ser de confiança, né? Mas não existe nenhuma confiança para fazer o que é errado, irmãos, não esqueça disso. O seu parceiro naquilo que é errado, amanhã ele pode ser contra você e pôr a boca no mundo e falar o que você fez, e ele é testemunha ocular. Então não existe esse negócio de parceiro para fazer errado. Se você quiser fazer alguma besteira, faça sozinho e leva a paulada na cabeça sozinho, entendendo que haverá consequência para aqueles que estão à sua volta, mesmo fazendo sozinho. Porque o pecado vai te levar muito mais longe do que você esperava chegar, vai te custar muito mais caro do que você tem condições para pagar e vai durar muito mais tempo do que você está disposto a ficar lá. Isso é ponto final. Então ele chega, a mulher fica com medo, ele evoca a proteção a ela com o juramento ao Deus que já o tinha abandonado. Então isso aqui, eu disse domingo passado, isso aqui é um marco do caráter de Saul. Saul travestia a sua desobediência em religiosidade. Irmãos, isso é muito mais comum entre nós do que vocês imaginam. Pessoas que têm habilidades, que têm alguma facilidade, ele consegue travestir a desobediência, a manipulação com religiosidade. Eu estou cansado de ver isso, cansado de ouvir isso, cansado de presenciar isso na minha caminhada pastoral. Pessoas que têm o carisma, mas não têm o caráter. E aí ele consegue travestir a desobediência com o seu carisma. Não sei, você já deve ter ouvido isso. Por exemplo, fala assim, fulano é mal pagador, mas ele canta, hein? Então o que ele está fazendo? Ele está travestindo a sua falha de caráter com um hino bonito à noite. Para que a comunidade na qual ele está inserido
acha que ele é crente. Então, essa questão aqui, eu já disse, na quarta-feira que vem, nós vamos começar o terceiro mandamento. E o terceiro mandamento fala sobre não tomar o nome do Senhor Deus em vão. E isso aqui é uma dessas coisas. Quando eu evoco o nome do Deus eterno para algo que este nome não deveria estar envolvido. Porque a única coisa que esse nome está envolvido aqui é pelo próprio interesse de um desobediente que fora abandonado pelo Senhor, porque outrora ele abandonou o Senhor, e persistente na sua transgressão. E eu e vocês, quem lê a Bíblia sabe disto, que Deus está disposto a trabalhar-nos, a provocar em nós uma ataxia para buscá-lo. E a minha mente assente nesta atração e eu busco. E às vezes, isso acontece e a pessoa não quer. Jesus diz várias vezes, eu quis fazer isso e vocês não quiseram. Deus diz no Velho Testamento, olha, eu queria dar a vocês o melhor da terra e vocês não quiseram. Essa é uma afirmação bíblica. Que há uma parceria do mover de Deus com o meu assentimento. Gente, eu tenho que mover-me em direção a esse Deus. Então o que Saul faz aqui é servir-se da religiosidade, porque essa mulher, apesar de ser médium, ela sabia quem era Deus. Qualquer pessoa distante de Deus no Brasil sabe quem é Deus. Qualquer pessoa que tem acesso à televisão, à internet, à comunicação, à escrita, sabe quem é Deus. Pode estar vivendo da maneira que se optou para viver, pode ter feito a opção que ele tenha feito em qualquer área da sua vida, mas ele sabe que há um Deus. E quando se o evoca, ele sabe que tem alguma coisa que pode garantir-lhe segurança com relação a isso. Tanto é que, quando você anda por aí, pessoas que não têm nenhuma realidade religiosa pedem para você orar. Ore por mim. A pessoa descobre que você é pastor, fala, e você? Qual que é a sua? Não, eu não estou em nada, eu não sou nada. Mas ele sabe que há um Deus. Então, quando Saul evocou que eu juro pelo Senhor dos exércitos que não vai acontecer nada a você, ele está simplesmente tomando o nome de Deus em vão. Esse lugar não cabe o nome de Deus. Não cabe. Então ele faz isso. Então ele desce, agora ele ganha, pelo menos no momento, que não virá sobre ela nenhum castigo. Então a mulher é convencida disto e pergunta, quem é que eu te farei subir? Respondeu ela, faz-me subir Samuel. Outra coisa, Samuel era conhecido. Samuel era conhecido, obedecendo as devidas proporções, dentro daquele contexto ali onde os filisteus, os judeus estavam, Samuel era assim um Billy Graham. Porque Samuel foi o que ungiu Saul, Samuel é o que tinha a palavra de Deus, Samuel é o que era consultado, Samuel era sacerdote, Samuel era juiz, ele julgava as causas das pessoas, então Samuel era conhecido, muito conhecido.
Então ele pede que levante Samuel. Verso 12. Então, não parece-me que a partir daquele momento ela faz todo o seu trabalho, que o texto não entra em detalhes, se ela queimou incenso, se ela queimou mato, se ela entrou em transe, o texto não diz isso. O texto já entra, já no fato acontecendo. Diga, meu irmão. Está enterrado. O texto não dá, porque você poderia falar assim que o inferno está embaixo, o céu está em cima. Vocês sabiam que essa foi uma pergunta feita a mim há 30 e tantos anos atrás, quando eu estava sendo examinado para ser ordenado? Já eram as 2h da manhã, e naquela época se era muito difícil, era como se estivesse numa bancada defendendo doutorado ou mestrado. Meu critério é muito sério para a ordenação de pastores, eu fiquei até 2h sendo examinado. Depois de pregar o sermão de prova, eu fiquei até as 2h. Nós era lá no Triângulo Mineiro, em Araguari. E lá, terminando, um pastor levanta e disse assim, para terminar, eu queria saber de você onde fica o inferno. Eu já estava cansado e naquela época, irmãos, chumbo trocado. Hoje eu sou extremamente polido, Deus trabalhou meu coração, as minhas reações, mas naquela época eu era um sanguíneo saído do desmamar, que não tinha ninguém montado ainda nas minhas costas. Eu disse assim, meu irmão, primeiro, eu não quero saber onde é o inferno, porque eu não vou para lá. Segundo lugar, se o irmão souber, não me conte. Terceiro lugar, no seminário que eu estudei, a ênfase era no céu. E tudo que eu aprendi foi sobre o céu. Não aprendi nada sobre o inferno que eu pudesse ter a profundidade de conhecimento para dizer para o irmão aonde fica o inferno. Tá boa a resposta, senhor? Não gostei. Então eu não tenho outra. Se isso depender da minha ordenação, então vocês façam o que vocês quiserem. Se é a última, eu estou saindo. Eu era muito... Simão disse que eu era ditador, mas não era. Eu era muito sem sabedoria. Eu era casca dura de verdade. Eu não media. Eu pegava a bala do outro, punha e batia do mesmo tamanho que voltava. Mas eu não deveria ter feito isso. Mas esse aqui no texto, Eduardo, está referindo-se ao sepultamento. Entendeu? E se você vai falar com o morto, o conceito é que esse morto, ele está debaixo da terra. Então não é o conceito de que o inferno é embaixo. Tem algumas coisas que falam, mas em cima. Então, mas não diz, mas não diz que o céu está abaixo da terra, ou o inferno. O que diz é que as duas dimensões, elas estão paralelas. Por que eu sei que elas estão paralelas? É por causa do texto do rico e Lázaro. É a única coisa, é a metade, aliás, é uma porcentagem da metade, como o hino já diz. Não foi a escritura que diz que a metade foi dita, é o hino que diz. Lembra do hino lá? Metade da glória celeste jamais foi contada ao mortal. Então, se o hinólogo, que ungido pelo Senhor, teve essa inspiração para compor o hino, e você lê algum texto, alguma coisa Deus deixou mesmo.
ele jogou aí um vislumbre para a gente ter uma noçãozinha, e a gente não tem mais porque nós não somos capazes espiritualmente de esticar isso. Olha, Paulo foi um privilegiado, mas, né? Então, a questão do céu e do inferno, a leitura que a Bíblia diz é o seguinte: são mundos paralelos. E pelo que Jesus disse, há uma possibilidade de quem está lá ver a lindeza do que está de cá. Agora não me pergunte mais nada, porque a Bíblia não diz mais nada, e eu não sei mais nada, e mesmo se soubesse, eu diria, porque vocês não iriam acreditar. Então, Paulo falou isso. Então, se foi no corpo ou fora do corpo, eu também não sei. Eu sei que Paulo falou isso. Então, vamos lá. Então, ele pediu que que trouxesse a Samuel. Então, o que acontece? Vendo a mulher Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Então, primeira pergunta. Foi uma alucinação da mulher? Primeira pergunta. Será que ela teve uma alucinação? Será que ela fez aquela sessão como ela fazia sempre? Será que aquele momento ali de transe, o texto não diz se ela entrou em transe, mas eu imagino que ela se preparou todinha para fazer isso. Não, mas isso aí, essa pergunta tem que ser feita depois, provar que não Salomão, que não era Samuel. Que não era Samuel. É porque aqui é o seguinte, irmãos, veja o que eu estou fazendo. Mas deixa eu colocar para os irmãos aqui. Vamos assim, vamos caminhar. Eu estou provando, a primeira tese, eu vou mostrar para vocês que houve a intervenção de Deus aqui. É a primeira. Então, para que isso seja feito, eu tenho que fazer determinadas perguntas ao texto. Porque se eu misturar as perguntas ao texto, eu vou ter caminhos paralelos. Eu não posso ter esses caminhos paralelos, porque vocês não vão sair daqui com o negócio definido na cabeça. Não, e de Samuel. Não é para... ao texto, estou perguntando ao texto. Porque, por exemplo, se eu quero... isso aí toda ciência tem isso, irmãos. Toda pesquisa científica, você tem perguntas. Então, se você quer caminhar para São Paulo, eu vou perguntar tudo que me leve a São Paulo. Se eu vou para São José do Rio Preto, eu preciso de começar a perguntar tudo que tem a ver com São José do Rio Preto. Então é o seguinte, essa pergunta sua é uma pergunta que nós vamos fazer provando que não é Samuel. É o texto. É o texto. Por exemplo, a pergunta do texto é o seguinte, foi de fato, olha aqui, vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Então, a pergunta do texto é assim, qual que é a pergunta mais importante no texto? Pronto, essa é a pergunta. Então, qual a pergunta mais importante
que eu preciso de fazer ao texto. Mais pergunta, porque ainda não é essa. Hein? Ela vai dizer lá embaixo. Detenham só aqui no texto. Isso aí ela vai responder lá embaixo. Qual que é a pergunta mais importante que eu tenho que fazer a esse versículo para começar a minha caminhada? Olha, eu estou indo para São Paulo, por onde eu saio? Então, esse é o ponto de partida. Então, eu preciso de um ponto de partida. Porque eu estou provando, aliás, eu estou buscando argumentos no texto para dizer para os irmãos que aquela sessão espírita não aconteceu como comumente acontecia. Houve algo que ela não estava acostumada a fazer. Não. Olha aqui. Qual a reação da médium? Não, ele já tinha dado a ela o salvo-conduto. O medo dela de Saul já tinha resolvido. Saul já tinha dito para ela que ela não sofreria nenhum dano. Nenhum dano. Agora, quando ela começa a sessão, você diz exatamente a palavra, Rutinha. Então, algo aconteceu que ela não tinha controle, não foi o espírito familiar que ela incorporava. Não é ainda aí, ainda não chegou aí, gente. Vocês estão com muita pressa. Se você está acostumado a fazer uma coisa todo o tempo, e quando você vai fazer aquela coisa, acontece algo diferente, o que você faz? Assusta, dá um grito, fica apavorado, temeroso por aquilo que está acontecendo. Porque a partir daquele momento você não consegue mais dominar a situação. E é esse o grande problema quando as pessoas que trabalham nessa área, elas querem manipular o tempo todo. No tempo todo, é o espírito que dela, é o guia dela, é a pessoa que está lá que quer falar, ditar. Então ela está possuída por aquilo e ela começa a controlar tudo, ela diz tudo. Aqui que está a manipulação do negócio. Mas agora, ela não consegue controlar. Ela assusta. Se ela estiver em transe, ela saiu do transe. Ela grita. E a palavra aqui é muito forte. Grita de pavor. Não pavor das consequências que Saul poderia trazer a ela, mas do pavor daquilo que ela estava vendo, que não era o comum. E aí o que acontece? Vamos continuar. Vamos deixar o restante do texto para quando nós caminharmos na outra, fomos para São José do Rio Preto. Nós estamos indo para lá. Não é isso? Então veja aí. Então o que ela faz? Ela grita em alta voz.
E automaticamente, ela diz assim, você me enganou. Você me enganou. Então, eu estou no caminho seguinte, que ele conseguiu disfarçar o suficiente até aquele momento. Até aquele momento ele conseguiu disfarçar. A partir daquele momento, ela descobriu que algo muito maior estava para acontecer. Algo muito maior. E aí, desmascarado, Saul não tinha para onde correr. Saul não tinha para onde correr agora. Vamos o verso de número 13. Agora muda. Até o vocabulário do texto muda. Então o rei lhe respondeu: não tenha medo. O que é que você está vendo? Aqui vem uma coisa que você pode pensar aí e guardar no seu arquivo para a próxima jornada. Saul não viu. Saul não viu. Quem viu foi só ela. O que você está vendo? E aí o que ela responde? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Ou seja, não desceu. Se manifestou de baixo para cima. Essa palavra Deus é Elohim. Porque ela não sabia. Por que não veio em maiúsculo? Por quê? Porque ela não sabia quem era. Ela só sabia que algo muito grande estava acontecendo. Que ela não tinha definição daquilo. E ela usa a palavra Elohim. Está lá no hebraico a palavra Elohim. O hebraico não tem muito isso. O hebraico todo ele é maiúsculo. Porque não tem isso. O hebraico é o seguinte: se ele diz que é Deus e não importa como você escreve. Importa como você escreve, sim. O hebraico você tem que ter cuidado para escrever. Mas Deus é, Yahvé. Elohim é o primeiro versículo de Gênesis. Deus, no princípio criou Deus os céus e a terra. Lá é Elohim. É que envolve a Trindade. É uma manifestação que envolve a Trindade. Quando envolve a Trindade, essa palavra é colocada. Agora, como é colocada por ela simplesmente coloca uma palavra que é comum para Deus, para algo, uma manifestação que se dá a uma manifestação divina. Poderia assim traduzir, não precisava ter posto Deus aí. Ela poderia ter colocado, mas ela usa lá porque o hebraico dá esta margem, ela pode usar isso. Então ela está falando que aquilo que está acontecendo, aquela imagem que está subindo de baixo para cima, é algo divinal. É algo que fugiu à leitura dela. Ela não tem concepção, porque como ela era uma médium, ela só tinha leitura do inferno. Alguma coisa que estava acontecendo ali agora, ela tem uma outra leitura. E ela não tem palavras para expressar aquilo. Então ela usa o Elohim, porque o Elohim é um efeito provocado pelo Deus eterno. É algo de glória, é algo que está além de qualquer outra coisa. Essa seria uma palavra genérica. Por que era uma palavra? Era uma palavra genérica, como você usa milagre. Qual a definição de milagre? Por exemplo, se qualquer brasileiro vai alguma coisa, tem uma batida, e aí você fala, foi um milagre. O que você está trazendo nessa bagagem? Você está trazendo que houve uma intervenção que você não entende,
mas que essa intervenção ela foi divinamente provocada. Então é uma palavra que ela usa, porque é uma palavra do seu vocabulário, da sua língua, e que se refere a essa realidade divina. Então vamos lá. Verso 14. Perguntou ele, como é a sua figura? Ou seja, ele quer saber estatura, como que ele é, o que ele está vestindo, porque ele tem na mente. Respondeu ela, vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Então está subindo uma pessoa de cabeça branca, uma pessoa com fisionomia de idosa, não é? E está envolvido numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Então, veja aqui. Duas coisas. A mulher não diz que era Samuel. Não sei. Não sei. Não sei. Então, não, ele mas eu não posso dizer, a Bíblia não diz que ela conhecia. Mas o fato é que ela não diz que era ele. Se ela conhecesse, ela não expressou que conhecia. Quem é que achou que era Samuel? Foi Saul. Agora, em que Saul pegou para saber que era Samuel? Ele não estava vendo. Ele não estava vendo. Essa é a pista. A capa. E não era uma capa sacerdotal. Era uma capa que ele usava. Vocês se lembram que a mãe dele fazia uma capa para ele cada ano que ia lá? Não era capa sacerdotal. Não, aqui não diz que é a história, é uma capa. E a palavra não diz lá que ele estava com a capa sacerdotal. Não diz, ele está com uma capa. Mas os irmãos também sabem que Saul rasgou essa capa. Lembram desse fato? Quando Deus o desqualifica, Saul fica tão enfurecido que rasga a capa de Samuel. Então o que acontece? Ela dá a descrição da pessoa, diz, não diz que está de barba, não diz a altura dele, diz o seguinte, ele é um ancião. Só. E ele está com a capa. E aí, a partir daquele momento, Saul chega à conclusão de que é Samuel. Então o que ele faz? Mais uma vez, Saul está trabalhando em função dele mesmo. Irmãos, vocês acham que ele está ali para adorar? Vocês acham que ele está ali para reverenciar Samuel? Irmãos, ele persistiu na sua transgressão e agora ele está em miséria e desespero. E como ele fez a vida toda, ele agora está travestindo a sua desobediência em religiosidade. Quando é que você prostra, irmãos? Quando é que você põe o rosto no chão dentro do contexto do Antigo Testamento? Quando você está quebrantado, reconhecido diante de Deus. Samuel não... para aí. Não é esse o caminho. Vamos lá. Então ele ajoelha lá. Tá certo? Ele ajoelha e... O que acontece? Olha aí o que acontece. Samuel disse a Saul.
respondeu: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim, e já não me responde, nem pelos ministérios dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Isso aqui vai dar muito tempo para a gente pensar. Primeira coisa que a gente precisa de pensar aqui, irmãos, a médio está como interlocutor entre os dois. Aliás, irmãos, ela nunca esteve. Ela nunca esteve. Ela só ouviu, e a partir do momento que ela viu e disse para ele como era, ele começa a conversar com Samuel. Saul é que começa a conversar. Então Samuel diz assim: eu estava em paz. Por que é que a Bíblia diz: Samuel, por que me inquietas? Ou seja, já não basta o tempo que eu estive aqui, você bagunçou o tempo todo? Por que é que você me inquieta? A segunda realidade que eu preciso pensar no texto, irmãos, é a seguinte. Está faltando alguma coisa aqui? Quando Saul começa a conversar com Samuel, está faltando alguma coisa na conversa de Saul? Dá uma lida no texto de novo e dá uma observada se está faltando alguma coisa na conversa de Saul. Pode perguntar. Isso aqui pode perguntar, viu, irmãos? Tem problema. Eu só não vou responder se você passar para a estrada de São José do Rio Preto. Mas se você estiver aqui no sentido de São Paulo, eu vou responder tudo até chegar lá. Vou votar, não tem problema. Você não pode sair daqui com dúvida. Então veja, mas são poucas mesmo. O problema, Rutinha, é que capa para Samuel era como a barba para alguém que nunca tira. Você tirou o bigode alguma vez? Eu nunca vi o senhor sem bigode. Então, ela pode falar assim, ó, desde que nós casamos, ele nunca tirou o bigode. Pronto, tá no dedo. Então, veja. Então, o que a gente olha? Por isso que a exposição ela não é fácil. Você precisa de trazer toda uma carga de conhecimento. Por exemplo, a marca de Samuel, desde pequenininho, foi uma capa. E que não é a sacerdotal, porque, na realidade, a função de Samuel era de juiz. Que identifica. Então, a mãe dele, toda vez que ia fazer, à medida que ele ia crescendo, ela vinha para o culto em Jerusalém e trazia uma capa. E capa era o trauma de Saul. Porque quando você recebe uma notícia que você não gostaria de receber e que foi uma perda existencial para a sua vida, você nunca mais vai esquecer a música, vai esquecer o cheiro e vai esquecer o lugar. Quando você ouve a música, você diz, foi naquele dia que aquele desgraçado... Ou se você ouve... e diz, foi naquele dia, o dia fantástico. Então, o nosso sentido, aquela capa
Era peso. Ela poderia ter vindo, está vindo um ancião. E eu não sei, Rutinha, te dizer se todos usavam capa. Porque a África, eles usam muito um sobretudo. Mas você não vê todo mundo com sobretudo. E em ocasiões festivas que você vê eles que sobretudo. E a África é mais ou menos, segue mais ou menos essa cultura lá do coisa. Então, a questão é que naquele momento, eu acho até a questão de ser um ancião não tenha provocado. Claro que ele disse, se fosse um jovem, não era ele. Não é? Mas a médium, ela não intermediou a definição de quem era. Quem fez isso foi o próprio Saul. Mas vamos lá para a gente terminar. O que ele deixou para trás? Quando ele falou. Falei para vocês que esse negócio aqui não é fácil, irmãos. O que ele deixou para trás quando ele falou com Samuel, essa primeira conversa? Sim. Mas assim, Saul deixou um negócio para dizer aí. E isso é tão importante. Por isso que a leitura bíblica, ela precisa ser feita assim. Você não pode perder as conexões. Se nós perdemos as conexões, a gente acaba não captando toda a lição bíblica. Se você perde alguma conexão, você perde alguma coisa boa que estava ali, que pode ser até azeitona preta. Você já comeu alguma coisa assim, que tinha alguma coisa insignificante sobre o prato, e alguém chega para você e fala assim, você comeu aquela azeitona, Barone? Não experimentei. Ah, que delícia! A azeitoninha. Não é? Então, muitas vezes a gente perde. Então, está no texto aí. O que é? Pode dizer, Madá. Não, está no texto, não precisa, está aí no texto. O que ele deixa de dizer? Saul está falando com Samuel. O que é que Saul deixa de dizer para Samuel? Hein? Não. Saul deixa de falar, Saul omite. Saul omite. Eu não vou deixar vocês ir embora sem falar, não, porque vocês vão ter outras preocupações para ler mais no texto aí, para o próximo domingo. Sim. Não, mas vai responder depois. É o que ele omitiu, o que Saul omitiu quando ele começou a conversa, quando ele fala do seu desespero, tal. Ele omite alguma coisa que é muito importante. Que tinha procurado quem? Não. Irmãos, quando Saul descobriu que foi abandonado por Deus, ele procura 3 fontes para encontrar o Senhor. Ele procura, ele espera que Deus fale com ele. Por sonho.
Agora, como que você vai sonhar com a realidade de Deus se a sua vida não tem nada a ver com Deus? O que capta, irmãos, a nossa realidade espiritual é a nossa mente. É nela que está guardado, impresso, com tipos eternos, as realidades de Deus na minha e na sua vida. Por exemplo, nós fomos levar a Santa Ceia para a família Arruda. A Dionísia está apagando, ou já apagou. Ela não reconhece mais, não fala coisa com coisa. Mas no momento em que nós começamos a cantar, ela cantou conosco o hino. Decor. A irmã Ruth Oste, a última vez que eu levei Santa Ceia para ela cantou os hinos comigo e com o pastor Ismael. Ela não sabia quem eu era, ela pediu mais suco, ela lambeu o cálice e perguntou: que negócio gostoso, você não tem mais esse negócio aí para mim? Quer dizer, ela jamais faria isso. Mas quando cantamos os hinos, ela cantou o hino conosco. Então, irmão, se você quer sonhar, se você quer ter a doce presença, no momento gostoso de Deus, enquanto você descansa, enche a sua cabeça de Deus. Porque aí vem versículo, você sonha pregando, você sonha cantando, você sonha Deus falando com você, você sonha Deus definindo caminhos para o dia seguinte na sua vida. Deus faz isso, Ele faz isso. O Espírito Santo de Deus mora em nós. Nós estamos conectados com Deus pelo Espírito Santo de Deus que mora em nós. Mas Saul não teve isso. Saul procurou profeta, mas profeta nenhum tinha palavra para Saul. Mas Saul procurou também o sacerdote. Mas quando ele diz para Samuel, ele omite que procurou o sacerdote. Qual é a função sacerdotal? Qual é a função sacerdotal? Fazer com que as pessoas adorem o Senhor, tenham uma visão real de Deus. Essa é a função sacerdotal. É uma ponte. É o ofício de Cristo. Cristo tem o ofício sacerdotal. Cristo tem o ofício profético. Ele traz Deus até as pessoas. Então, ele omite isso. É uma pedra, é Urim e Tumim. É uma pedra, é um conjunto de pedras que o sacerdote carrega na sua vestimenta, que Deus fala. É uma realidade de somente o sacerdote pode trabalhar isso. Só ele. Não, então, porque ele não fala do sacerdote. Porque toda vez que ele fala que você ouvir isso no Antigo Testamento, está se referindo ao sacerdote. E ele omite o sacerdote. Aí você fala, mas ele está em estresse. Então poderia ter esquecido os outros. Mas ele omite isso também. Ou seja, a comunhão dele com Deus, ele não está preocupado com isso. Ele está querendo saber, irmãos, o que ele vai fazer em direção, com relação ao que está acontecendo. Uma lição para a gente levar para casa. Quantas vezes, irmãos, nós vamos para a igreja só para saber o que fazer com problemas que nós temos em casa. Nós omitimos o sacerdote, porque é aquele que nos faz a chegar à presença do Senhor. Nós omitimos o altar. Quando a nossa caminhada é só por interesse.
quando a nossa vida ela é vivida só para usufruirmos para uso próprio, nós omitimos o altar, irmãos. Nós queremos as bênçãos. O profeta me diz o que fazer. E mesmo assim eu não quero obedecer. O sonho, é claro, quem que não gostaria de sonhar o que fazer no outro dia? Quem que não gostaria de sonhar em achar o veio de emprego? Quem não gostaria de sonhar que o seu filho amanhã vai produzir uma realidade fantástica de vida? Imagine, meu irmão, você sonhar à noite do destino, o futuro dos seus meninos. Como que seria prazeroso isso? Mas e o altar? Então Saul omitiu o altar, porque não está interessado no altar. Ele nunca esteve interessado no altar. Nunca. Então, vamos levar para casa isso. E nós nem começamos. Vou passar a palavra a ele. Vou chamar a classe de 9 a 11 anos aqui à frente, eles estarão fazendo o encerramento. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Nós somos a classe dos juniores e nós estudamos nesse trimestre os 10 mandamentos. É difícil trazer para a igreja exatamente aquilo que a gente estudou nas aulas, porque a gente sempre procurou trazer o princípio prático de cada mandamento, né? Como aquele mandamento se aplica no dia a dia deles. Então, por exemplo, o nome de Deus em vão, não usar o nome de Deus em vão. O que significa isso na prática, né? Como se usa o nome de Deus em vão na prática? Qual a nossa responsabilidade para com o uso das nossas palavras? Tá certo? E a gente discutiu isso de maneira a que os jovens participassem e expusessem com as suas próprias palavras e dentro da sua realidade o que significa aquele mandamento para eles. Tá certo? Para fazer o encerramento, a gente gostaria de expor os 10 mandamentos aqui, que na verdade resumem aquilo que a gente estudou no trimestre. Hoje nós estudamos o 10º mandamento a respeito da cobiça e provavelmente na próxima aula faremos um fechamento daquilo que foi estudado, mas conseguimos passar pelos 10 mandamentos nesse trimestre. Tá certo? Vamos começar aqui vamos começar lá com a Clarissa pelo primeiro mandamento e assim vai passando até o encerramento. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma acima dos céus, embaixo da terra, nem nos mares abaixo da terra. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarde o dia do sábado, porque é um dia santo. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Daí Jesus, em Mateus 22, faz um resumo da lei e dos profetas, que será exposto aqui também. Ame o Senhor teu Deus com todo o coração, toda a alma e todo a sua mente. Este é o grande e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame ao seu próximo como a ti mesmo. Gente, é isso então, o resuminho daquilo que a gente aprendeu no trimestre. Amém. Obrigado. Amém. Pastor? O que Jesus disse lá no finalzinho, vai e pratique o que você aprendeu, né?
é praticável essas regras absolutas e soberanas de Deus. Se você quer esmiuçar isso, venha para as quartas-feiras, que nós ainda estamos no terceiro, né? Então estamos, claro que aqui é dado, como o professor falou, é dado de uma maneira bem prática para que eles vão crescendo nessa compreensão. Aqui é dado um pouquinho mais pesado para que nós, como adultos, possamos também praticar isso. Vamos colocar em pé, irmãos, para orarmos, agradecendo a Deus por esse tempo tão precioso na presença do Senhor. Pai amado, a Tua palavra nos diz que não há nada nela que não seja para o nosso divino aprendizado. Mas a nossa oração, ó Deus, é que o Senhor nos ajude a praticá-la, nos ajude a entendê-la. Porque sem o carinho do Senhor, sem o cuidado do Senhor, nós não vamos conseguir fazer isso. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, ajude-nos. Ajude as nossas crianças a entenderem esse projeto gostoso e maravilhoso, sublime do Senhor para as nossas vidas. Ajude-os a entender também que o Senhor é um Deus que tem um coração dilatado em direção aos seus. Um Deus que sabe que somos inadequados. Um Deus que sabe que somos pó. Mas um Deus que nos chama para perto de si mesmo. Por isso, ó Deus, nós estamos no aconchego do Senhor, no abraço paternal nessa manhã, agradecendo o Senhor pela bênção de estarmos aqui. Cuida, ó Deus, daqueles irmãos que estão com problemas de saúde. Ministra-lhes, ó Pai, o teu cuidado paternal. Fica conosco, ó Pai, e nos abençoe. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós, até aquele dia quando com Ele nós nos encontraremos. Amém, Senhor. Amém. Eu só quero dizer aos irmãos adultos, olha, não perca a continuação. Se você não puder vir aqui, ligue a sua internet. Você precisa chegar até o final, viu? Não fique só com isso. Tá bom? Que Deus abençoe ricamente. Toro, um abraço. Esposa, Deus esteja abençoando, viu, meu irmão? Ricamente a presença de vocês. Todos os nossos visitantes, um abraço. Pastor Otoniel, esposa, um abraço. Deus abençoe.